Atos capítulo de número 10, versículo de número 34. Atos 10 e 34, estou hoje na Almeida Revista Corrigida. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe agradava aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciou na paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Verso 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, continua, igreja, vamos lá de novo, e dizendo Pedro ainda estas palavras, isso, eu vou dizer, na hora que eu parar os irmãos dizem, caiu o Espírito Santo, vamos lá, e dizendo Pedro ainda estas palavras, sobre todos que ouviam e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E a igreja diga amém. Queridos, Atos capítulo de número 10 é um divisor de águas da igreja primitiva. Nós somos pentecostais, acreditamos na doutrina pentecostal da segunda experiência do Espírito Santo. Como assim? Deixa eu clarear a sua mente. Cremos que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos o Espírito Santo dentro. Bata no peito aqui, Espírito Santo dentro. De acordo com Efésios 1:13, passamos pela cruz de Cristo, ouvimos a palavra da verdade, o Espírito Santo dentro de nós, ele passa a ser morada em nós, é o selo da nossa salvação, somos selados para o dia da redenção. Mas cremos também, conforme Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, que após a experiência do Espírito Santo dentro, temos a promessa do Espírito Santo sobre nossas vidas, que é o batismo com Espírito Santo, que podemos resumir, se alguém perguntar, o que é o batismo com Espírito Santo? Revestimento de poder, é o que aconteceu em Atos capítulo 2, sobre aqueles quase 120 crentes que estavam ali, debaixo da palavra de obediência de Jesus. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os judeus que estavam reunidos. Atos capítulo 10, o mesmo Espírito Santo vem sobre os gentios, e todos nós sabemos que judeus são os descendentes de Israel, que é parte das 12 tribos de Israel. Gentio, todo aquele que não é israelita. Então, de acordo com o texto, Atos 2, Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre os judeus. Atos 10, sobre os gentios. Atos 19, o Espírito Santo vem sobre alguns 12 irmãos que estavam na cidade de Éfeso, e eles então, que não conhecia, disse, nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo ora, estende a mão sobre eles, o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a orar, a falar em línguas estranhas e a profetizar. Esses 3 textos básicos que dão embalsamento para a nossa doutrina pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, dessa segunda experiência, do revestimento de
poder. E eu gosto sempre de deixar isso bem claro, que quando recebemos o Espírito Santo dentro, nós recebemos o Espírito Santo no aspecto soterológico, da salvação, selo para sermos salvos. O Espírito Santo sobre nossa vida, nós recebemos o revestimento de poder, que é evidenciado com falar em outras línguas, e a capacidade, a coragem, intrepidez para cumprir a missão de Deus, que é de pregar as boas novas do Evangelho. Então Atos 10 tem esse teor teológico para nós, quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, até mesmo porque os judeus estavam achando que para ser salvo, para receber o Espírito Santo, tinha que ser judeu, ou tinha que ser alguém que poderia não ser judeu, mas que se fizesse, aderisse ao proselitismo, se fizesse judeus. Então Atos capítulo 10 vem para quebrar, vem na contramão humana. Sabe por quê, irmãos? Nós somos cheios de expectativas, nós colocamos protocolos humanos para o operar de Deus, e Deus às vezes, ou quase sempre, frustra, fere o nosso orgulho, porque nós queremos encaixar Deus em nossa religião, e por mais que nós temos argumentos plausíveis para isso, o texto de Atos 10 nos ensina que nós precisamos de livrarmos dos bloqueios, e estarmos em abertos para o que Deus tem e quer fazer nas nossas vidas. Atos capítulo 10 é Deus tratando com nada mais, nada menos, com o apóstolo, com o pastor Pedro. Os irmãos sabem aí de todo o contexto da história. Um gentio chamado Cornélio, as orações dele chegam até Deus. Deus manda um anjo para falar com ele: Cornélio, manda 2 dos seus varões irem até em Jope e trazer o pastor Pedro. Deixa eu abrir um parênteses e dizer, por que o anjo mesmo não falou com ele? Mandou chamar Pedro para pregar. Porque tem coisa, querido, entende isso, que não é anjo que vai fazer. Tem crente que gosta de ter a ligação direta com Deus. Não, porque eu já tenho um contato direto. Errado e negativo. Tu estás debaixo da autoridade pastoral do seu pastor. Tem coisa que Deus não vai falar com você, Deus vai falar através do seu pastor, debaixo da autoridade dele. Tem coisa que nem anjo vai fazer. Os anjos chegam e falam para Cornélio: manda chamar Pedro, porque a autoridade para pregar era de Pedro. E Pedro então, eu amo trabalhar de Deus. Enquanto o anjo está falando com Cornélio, o Senhor já está dando a visão para Pedro do lençol que está descendo, os animais impuros. Estou só te lembrando desse texto aqui para entrar na mensagem. E Pedro então, quando chega o convite para ele ir até lá na casa de Cornélio, não tem como ele rejeitar, porque Deus vai trabalhando de certa forma na nossa vida aqui, vai nos moldando aos poucos, vai nos afunilando assim, para nós vivermos exatamente a vontade dele. É assim o trabalhar de Deus. Pedro então chega na casa de Cornélio, levou uma caravana de irmãos judeus com ele, e o verso 34, que é o verso que nós lemos, ele começa a pregar a palavra de Deus. Do 34 ao 43, Lucas, com toda a maestria, está relatando parte do sermão de Pedro. Só que antes de Pedro terminar o seu sermão, isso pela segunda vez, porque em Atos 2 também Pedro não terminou o sermão, agora aqui Pedro, antes de terminar o sermão, diz a Bíblia, verso 44, o Espírito Santo caiu sobre eles. Sobre quem? Aqueles que estavam ouvindo a palavra. Primeira verdade, o Espírito Santo vem sobre aqueles que ouvem a palavra. Aleluia, os que ouviram a palavra, o Espírito Santo caiu sobre eles. Outra verdade, e que é o primeiro ponto da mensagem aqui, que engloba isso que eu estou dizendo aqui. E sabe o que eu aprendo aqui? A minha mensagem vai ter 3 momentos aqui, 3 pontos, ou 3 lições aqui de Atos capítulo 10. A primeira é essa, escute aí: e quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre eles. Então o primeiro ponto da mensagem nessa noite que aprendemos com Atos capítulo 10 é o seguinte: Deus age enquanto a palavra é pregada. Deus age enquanto a palavra é pregada. Nós vivemos no mundo da oratória, no mundo da boa fala. Basta você abrir o Instagram ou qualquer rede social, tem alguém bonitinho, arrumadinho, falando bem, te falando clica e saiba mais, te oferecendo um curso de tudo quanto é tipo que tu quiser e precisar. E não estou desfazendo isso do conhecimento não, mas eu estou dizendo que é curso de oratória, curso para vender, curso disso, curso daquilo, ou história
historinha de carochinha. É até legal para o viver aqui na terra, para você se dar bem como empresário, se dar bem como patrão, se dar bem como funcionário, como professor, na vida natural, mas isso não transforma a vida de ninguém. E Deus não age através de historinha, Deus age através da pregação da poderosa palavra de Deus, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Eu poderia chegar aqui e dizer: o martelo é muito forte, o parafuso dá muitas voltas, a lixa é muito áspera, mas chega o carpinteiro, junta todas as ferramentas e nasce um lindo móvel. Legal, interessante, mas isso não muda a vida de ninguém. Porque o poder não está na historinha contada, o poder está na palavra de Deus. Aleluia. Recebe essa palavra aqui enquanto eu prego aqui nesta noite. Vidas vai ser mudadas, transformadas pelo poder da palavra. Alguém que estiver rolando aí no Instagram, no YouTube, essa palavra cai aí, a tua vida será mudada e transformada. Deus vai agir na tua vida através da palavra. Não subestime jamais o poder da palavra de Deus, aleluia, que de acordo com Hebreus 4:12, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Por isso que a palavra de Deus é insubstituível. O poder está na palavra, e o que nós precisamos é da palavra. Então eu já vejo aqui duas vertentes: precisamos da palavra, de ouvir, de alimentar e de falar e de pregar a palavra, aleluia, porque Deus age enquanto a palavra é pregada. Deus age enquanto a palavra é pregada. Você tem coragem de repetir comigo: Deus age enquanto a palavra é pregada? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu disse a palavra, isso mesmo. Sabe por quê? A minha mente, o fértil, começa a imaginar e pensar as coisas, pastor Paulo Júnior, porque Pedro poderia ter chegado e dizendo: eu no Pentecoste preguei lá, foi 3.000 vidas que aceitou Jesus. Não, porque eu tive experiências assim com meigo nazareno, eu andei sobre as águas, o único da história da humanidade que andou sobre as águas foi eu. Pedro poderia falar: na porta do templo chamada Formosa, eu olhei para o paralítico e disse: levanta e anda, e ele levantou. Agora há pouco também curei Elimas, curei Dorcas. Ele poderia ter falado isso tudo, e não estou menosprezando os testemunhos, mas o que me encanta é que Pedro chega lá, ele não conta nenhum testemunho dele, nenhuma experiência pessoal, porque a experiência pessoal, ela é válida, mas ela não é válida para o outro, porque Deus opera na vida de cada um de forma diferente e peculiar. Pedro chega com a palavra, aleluia. Depois você pode analisar o verso 34 a 43, qual que é a mensagem de Pedro? Pedro, ele fala do senhorio de Cristo, verso 36, da obra de Cristo, verso 38, da missão de Cristo, verso 39, da sua missão de obedecer a Cristo, verso 42. Pedro fala sobre Cristo, a mensagem dele é cristocêntrica, e ele fala do evangelho e não de autobiografia. Não confunda evangelho com autobiografia. Pedro fala da cruz de Cristo, do senhorio de Cristo, da obra de Cristo, da missão de Cristo e da missão dele de falar do evangelho de Cristo, porque o que transforma é a palavra de Cristo, ela que tem poder para transformar o homem, para transformar o pecador. Quem entende isso pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus nesta noite. Até mesmo porque a ordem de Jesus era Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Evangelho é boas novas, evangelho é boa notícia. E eu gosto de dizer que evangelho é boas novas, é boa notícia, que agora deu uma parada, né? Mas tem época de quando em quando surgem aquelas revelações mirabolantes que dá pavor, que dá medo, que acelera o coração. Nada que traz medo vem de Deus. O que vem de Deus te dá paz. A mensagem de Deus pode ser dura e pode ser de juízo, mas se vem dele, traz paz para o seu coração. Escute, o mundo está cheio de más notícias. Todos os dias estamos sufocados de más notícias. Enquanto o mundo está cheio de má notícia, vá por Montes Claros, e por onde tu passar, não com a má notícia, mas com a boa notícia do evangelho, porque a ação de Deus está enquanto a palavra é pregada. Deus age enquanto a palavra
palavra é pregada. Quem entende isso pode levantar a mão e dar um glória a Deus nesta noite. A ação de Deus é enquanto a palavra é pregada. Pedro então está pregando, ele não termina o sermão, e o Espírito Santo cai sobre eles, sobre aqueles que ouviam a palavra. Toda ou qualquer, o pastor Paulo Júnior já disse isso aqui agora, toda ou qualquer manifestação supostamente de Deus, do Espírito Santo, que deixa de lado a palavra, que não é pela palavra, desconfia, porque o texto está dizendo, todos que ouviam a palavra. Esse negócio que eu estou cheio do Espírito Santo, que eu estou cheio, que eu sou cheio, mas eu não gosto de palavra, eu não estudo a Bíblia, eu não gosto do culto da palavra, eu não tenho paciência para ouvir a palavra. Não existe isso. O Espírito Santo age pela palavra. É aquele que está ouvindo a palavra, é aquele que está vivendo a palavra, que está colocando em prática na sua vida a palavra de Deus, aleluia, porque ela é o manual de regra e fé que Deus deixou para o ser humano. Os que ouvem a palavra não têm ação do Espírito Santo, revestimento de poder do Espírito sobre as nossas vidas, para cumprir a missão de Cristo, se não nos enchermos primeiro da palavra. Deixa eu repetir, deixa eu melhorar isso aqui, não se encha do Espírito, não é cheio do Espírito, quem primeiro não se encher da palavra, primeiro se enche da palavra, e automaticamente tu serás cheio do Espírito. Se enche da palavra e tu serás cheio do Espírito. Quem acredita nisso concorda, dá um brado de glória a Deus nesta noite. Deus age quando a palavra é pregada. E aí, Pedro e os judeus que estavam com ele ficou boquiabertos. Gente, mas isso são gentios, não são judeus. Estão cheios do Espírito Santo, estão falando em línguas estranhas, como aconteceu conosco em Pentecoste, no cenáculo, como diz a Bíblia lá em Atos 2, sim. E aí, meus irmãos, eles ficam boquiabertos, está aí no texto, Atos capítulo 10, versículo 45, os fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Maravilharam, podemos substituir a palavra maravilharam, como ficaram estupefatos, boquiabertos. E aqui vem a segunda lição para nós. A primeira qual é? Deus age enquanto, vamos lá, 1, 2, 3, a primeira lição qual é? Agora, no verso 45, eu vejo a segunda lição. Deus alcança quem você menos espera. Deus alcança quem você não espera. Pedro e os judeus ficaram admirados. Isso nos ensina pelo menos duas vertentes distintas. Deus alcança os improváveis. Jamais subestime o poder da palavra. Nós temos o nosso céuzinho de estimação e o nosso inferno também. E nós colocamos mortos e vivos. Quando morre alguém, nós já colocamos, não, isso aí nem era crente não, mas era gente boa demais. Não, esse aí está no céu. Eu sinto que ele está. E colocamos pessoas do inferno também. Isso aí ia na igreja, mas era religioso. Isso aí não está no céu não. Tem gente que ousa falar, meu irmão, não brinque com isso. Se fulano está no céu, eu não quero esse céu que ele está. O céu é de Jesus. A misericórdia e a graça é para todos. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. A misericórdia é para todos. Se liberte do seu céuzinho, do seu inferno de estimação, de saber quem pode, quem merece ou quem não merece, quem está lá ou quem não está. Porque a Deus alcança quem tu menos espera. Não fica se achando também não, porque você é alguém menos que alguém menos esperou. Eu e você, todos nós somos o improvável de Deus. Não é por meritocracia, é por misericórdia e graça. E você sabe tão bem ou melhor do que eu, que a misericórdia e graça é dois lados de uma mesma moeda. Porque a misericórdia ela age primeiro, porque o que é misericórdia é Deus nos livrar do mal que nós merecíamos.
E nós somos julgamos tanto assim pelo merecimento. Cadê os pais que estão aqui, pai e mãe? O que eu vou dizer é que agora todo pai e mãe já fez. O menino está lá fazendo arte, o menino está brincando e tá, você vai cair, meu filho. E o menino está, você vai cair. Aí o que acontece? O menino vai, puf, cai. Bem feito, você mereceu. É assim que nós falamos ou não? Porque nós julgamos pelo merecimento. Ah, se Deus fosse nos julgar por aquilo que merecemos, não estaríamos aqui. Por isso que um dos versos mais lidos da Bíblia para mim é Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que achemos misericórdia e recebemos graça, a fim de sermos socorridos em tempos oportunos. Na língua portuguesa, às vezes todos nós sabemos que o Novo Testamento foi no grego. Na língua portuguesa chega a dar quase que por sinônimo misericórdia e graça, mas é diferente, é dois lados de uma mesma moeda. E Hebreus 4,16 diz isso claramente. Primeiro recebemos misericórdia e depois achamos graça. Porque misericórdia é nos ficarmos livres do mal que nós merecíamos. Todos nós nascemos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós já nascemos predestinados para o inferno. Por isso que vem a palavra Jesus salva. Jesus então, pelo amor de Deus Pai, Ele nos livra do inferno que nós merecíamos, a morte e a morte eterna. E a graça é o outro lado da mesma moeda. De um lado, haja misericórdia, nos livra do mal que merecíamos. Do outro lado, vem a graça. O que é graça? Favor imerecível, aleluia, nos concede o bem que nós nunca merecíamos receber. Deixa eu ser claro aqui que eu quero continuar pregando no dentro do texto aqui. Eu estou dizendo que a palavra que Deus alcança quem tu menos espera. Não dá para controlar o alcance de Deus, porque eu, você, todos nós somos o improvável de Deus, alvo da misericórdia e da graça de Jesus, da misericórdia de Deus. Ele nos livrou do mal que merecíamos. Ou seja, em suma, todo ser humano merecia o inferno. Deus nos livrou do inferno e ninguém merecíamos o céu, mas pela graça de Jesus nós vamos chegar lá. Pela graça dele vamos. Só quem vai chegar lá pela graça, só quem vai chegar lá pela graça, não é por mérito, não é porque tu é bonzinho, não é porque tu é honesto demais, não é porque tu é um bom pai, não é porque tu é cara, não é porque tu é religioso, é por misericórdia e por graça, é por misericórdia e graça. Aí, meu Deus do céu, eu tenho que cantar aqui. Cadê o microfone para Débora aí? Você já me conhece? Acho que é lá menor. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Olha só, é pela misericórdia. Eu não sou o que eu devia ser. Nós poderíamos ser bem melhor, mesmo assim ele me ama. Sou pequeno, ele tão grande. Só os falhos, só os que é alvo da misericórdia. Eu sou falho, ele é. Todos nós, o que merecíamos? O que eu mereci era morrer, mas a misericórdia, a graça dele nos alcançou. Levante a tua mão, porque ele nos prometeu o céu. Ai, rebaixou. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Com a mão levantada, quem pode adorar? Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Cadê a bateria? Vai lá, Davi, pode ir lá, Davi. Vai lá. Eu vou continuar pregando, vai lá na bateria. De novo, eu vou continuar cantando, vai, pregando. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui.
se eu não adorar, aproveita esse momento, levante a tua mão para você adorar. Tu é alvo da misericórdia, tu é alvo da graça de Deus. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me Olha, deu. eu não sei o que Ele viu em mim. Toda a igreja canta. Eu não sei o que Ele viu. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu devia. Poderíamos ser melhores. Ser. Mesmo assim, Mesmo assim Ele me abraçou. Sente o abraço do Espírito Santo aí nesta noite. Sou pequeno, Ele tão grande é. Só os falhos, cante. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Sabe por que tu está vivo nesta noite? Por causa da misericórdia e da graça. Mas Ele prometeu o céu. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, Tudo que eu tenho Ele me deu. Se dependesse das pessoas, tu não estaria aqui. Se dependêssemos de alguns, nós não chegaríamos ao céu. Oh, mas é pela misericórdia e graça que nós estamos. Então exerça a misericórdia com alguém. Leve a palavra para alguém. Leve essa boa notícia do Evangelho para alguém nessa semana que inicia hoje. Não subestime as pessoas. Ei, você que está pensando, este filho meu não tem jeito, esse sobrinho meu uma barrigada perdida, fulano de tal, não vou perder tempo. Não subestime o poder da palavra. Deus alcança quem tu menos espera. Deus alcança quem tu menos espera. Oh glória, Deus alcança. E o Espírito Santo põe a palavra na minha boca aqui. Quem recebe, levante a tua mão. Aleluia. O Evangelho vai alcançar toda a tua casa. Alguém está dizendo que não tem jeito, mas vai alcançar. Há poder na palavra. O Evangelho vai alcançar teu filho, minha irmã. O Evangelho vai alcançar tua filha. Tu vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque Deus alcança quem tu menos espera. Deus alcança. Deus usa quem tu menos espera. Eu não passaria no crivo humano para ser pregador, muito menos pastor, mas Deus que me chamou. Aleluia. É a misericórdia e a graça dele. Aleluia. Você da mesma forma é misericórdia e graça dele. Assegure isso, assegure isso. Deixa eu caminhar para encerrar. Eu estou dizendo sobre aqui 3 lições em Atos capítulo 10. Primeiro, Deus age enquanto a palavra é pregada. Segundo, Deus alcança quem tu menos espera. Porque tu és o improvável de Deus. Eu sou o improvável de Deus. Nós somos o improvável de Deus. E em terceiro, Deus confirma o que só Ele pode fazer, para a glória dEle. Pedro só pregou, Pedro só obedeceu. Foi Deus que mandou o Santo Espírito e caiu sobre todos que ouviam a palavra. Nós não podemos sermos omissos naquilo que nós temos que fazer. Não podemos ser omissos na missão que é dada de Deus por nós. Precisamos de ser obedientes.
Ei, tem gente em Montes Claros que já era para estar salvo, mas pela tua omissão a palavra ele não alcançou. Tem pessoas ainda que por sofrimento do pecado já podia estar liberto do pecado, mas por tua omissão ainda não foi alcançado. Faça aquilo que tu tem que fazer. Ore, pregue, testemunho das maravilhas do Senhor. Seja um crente de verdade mesmo por onde tu passar. Chega de ser igreja Sardes. Igreja, eu estou dizendo, não no coletivo, mas igreja individual. Deixa de ser crente Sardes. Tem nome de que vive, mas está morto. Viva o evangelho por onde tu passar, pelas ruas de Montes Claros, por onde Deus te enviar, e pregues a palavra, porque nós podemos pregar, mas quem salva é Ele. Nós podemos orar, mas quem cura é Ele. Nós oramos para Jesus batizar com o Espírito Santo, quem batiza é Ele. Nós oramos por milagre, quem faz milagre é Ele. Tem coisa que é só Ele que pode fazer, e aqui nesse texto Deus confirma o que só Ele pode fazer. Mas às vezes o nosso mal é que nós somos omissos na nossa missão e queremos fazer aquilo que é para Deus fazer. Não sofra com aquilo que tu não controle. Não sofra por nada que você não controle, que não dependa de você. Mas não chega de ser omisso, até mesmo porque a omissão é um pecado. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não seja omisso à voz de Deus, faça aquilo que tu pode fazer, porque aquilo que for para Deus fazer, Ele confirma aquilo que só Ele pode fazer. E eu quero encerrar dizendo para os irmãos nesses 3 pontos. O primeiro ponto eu disse, qual que é o primeiro ponto? Deus age, está ali. O fato do agir de Deus. Então, eu quero linkar 3 palavras aqui e encerrar com os irmãos. Deus age enquanto a palavra é pregada. O agir de Deus enquanto nós pregamos, sabe o que faz? Tira-nos, porque a palavra de Deus é para isso. A palavra nos tira do conforto, nos tira do comodismo, nos tira da inércia. A palavra de Jesus liberada nos tira do nosso mundinho confortável que nós estamos, porque muitas igrejas, para muito crente, está difícil de pregar a palavra ou de falar da verdade, porque a palavra confronta, ela não acusa, é diferente. A palavra confronta, mas as pessoas pegam como se estivesse acusando elas. Que isso, pastor, está me acusando? Não, acusando não, confrontando. A palavra é confrontadora. A palavra é para nos tirar do conforto. A palavra é para nos tirar do conforto. Como assim, pastor, tirar do conforto? Sim. Escute, recebe essa palavra nesta noite. Estamos apenas no 25º dia do ano 2026. Deus tem plano para você em 2026. Deus tem projeto para a tua vida. E o projeto de Deus na tua vida vai de encontro com os planos de Deus em alcançar vidas. Vai em encontro à missão de Deus. Tu não vai ter um ano confortável, tu pode ter um ano vitorioso, mas tu sendo cheio do Espírito Santo, a palavra agindo na tua vida, aí sabe o que vai acontecer? Tu vai perder o sono alguma madrugada. Misericórdia, pastor, mas quando perder o sono não é para tomar remédio para dormir, não é para ir na geladeira e assaltar e comer o resto da janta, não. É Deus te chamando para oração, para você pôr a boca no chão e dizer: Senhor, me dá almas, me dá almas, me dá almas. Se você deixar a palavra te tirar do conforto, vai colocar a comida no prato e você vai dizer: meu amor, eu não consigo almoçar. Por quê? Eu não consigo almoçar porque é algo que queima dentro de mim. Eu tenho que tirar alguém, eu tenho que salvar alguém, levar a palavra para alguém que está indo para o fogo do inferno. A palavra nos confronta, a palavra nos tira o conforto, porque é confortável ser crente. Você trabalha de segunda a sábado e você vem no domingo às 6 da tarde, dorme até o meio-dia, toma um cafezinho, né? Muitos não vêm no culto pela manhã, e é direito seu, ninguém é obrigado nem vir na igreja. Ser crente ainda mais vir no culto de manhã, né? Mas eu estou falando do conforto. Aí você chega às 18 horas e às 20 horas tu já está em casa novamente, jantando, comendo sanduíche, a pizza, assistindo Fantástico, rolando a tela para cima. Ai, que coisa boa. O louvor hoje não foi muito bom, a palavra hoje, a frase foi
foi melhor e ficar fazendo análise do que está bom, do que está ruim, né? E para você está tudo igual. Não, ser crente é mais do que isso. Deus quer te tirar do conforto de domingo à noite. Deus quer te levar durante a semana, na segunda, na terça, na quarta, para confrontar alguém pelo poder da palavra, para que através da palavra da tua boca, o evangelho, alguém seja alcançado pelo poder do evangelho. Tem alguém que recebe essa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra nessa? Aleluia. Deus age quando a palavra é pregada, mas a palavra, ela nos tira do conforto. Poderia falar que tirou os apóstolos do conforto de Jerusalém. Deus mandou a perseguição para eles dispersar. A palavra sempre nos tira do conforto. Glória a Deus. Deus alcança quem você menos espera, quem você não espera. Nós gostamos de ter controle das coisas. A palavra de Deus, a quem Deus alcança, não dá para controlar o agir de Deus. Não dá para controlar o alcance da semente da palavra de Deus. Repito, não subestime o poder da palavra. Não dá para controlar. Aonde a palavra vai, quem que ela vai alcançar? Alguém que ela vai alcançar que talvez você acha que não merece. Não controla o agir de Deus. Nos tira. Deus age quando a palavra é pregada, porque a palavra tira o conforto. Deus alcança quem você menos espera. Não dá para querer você fazer a tua seleção individual, quem vai ser salvo e quem não vai, quem tu quer que seja alcançado e quem que não seja, porque a misericórdia e a graça é para todos. Não dá para controlar, até mesmo porque as coisas de Deus, João 3,8, o vento sopra onde quer e ninguém ouve a sua voz, assim é todo aquele que nasce do Espírito, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Não queira controlar o que o Espírito Santo quer fazer. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão. Eu quero orar agora. Com a tua mão erguida, fecha os teus olhos por um segundo. Oh, aleluia. Eu não tenho dimensão do poder da palavra de Deus nesta noite. Cada palavra liberada da sua boca, no trabalho, na faculdade, na rua, na família, não dá para controlar alguém que ela vai alcançar. Então seja fiel, simplesmente pregue, simplesmente fala, simplesmente saia do comodismo, saia da sua zona de conforto e tenha atitudes diferentes, porque não dá para controlar. Ei, quando o avivamento de Deus chega, e eu profetizo nesta noite, pela palavra do Espírito Santo que põe na minha boca, o vento do Espírito soprar no norte de Minas, na chamada Montes Claros, vai alcançar quem tu menos espera, vai alcançar quem tu achou que não alcançaria. O crescimento será extraordinário se formos fiel à palavra, porque não dá para controlar o agir de Deus. Não dá. Eu estou encerrando dizendo: Deus age quando a palavra é pregada. A palavra confronta, nos tira do conforto. Deus alcança quem você menos espera. Não dá para controlar. E Deus confirma o que só Ele pode fazer. Porque a glória é dele. Deus confirma o que só Ele pode fazer para a glória dele. Porque Deus não faz nada para a glória humana. E muitas vezes Deus não está agindo, porque tem muita gente querendo roubar a glória de Deus. Tem muita gente querendo pegar a glória de Deus. Tem muita gente, ele não está querendo que Deus salva. Deus até pode salvar, mas só se ele estiver pregando. Ele não está querendo que Deus pode até curar, mas só se for ele. Tem gente que ela quer até que Jesus cura, mas só se ele orar. Não. Deus confirma o que só Ele pode fazer. A exclusividade de Deus é para tirar a nossa glória e para que a glória seja dele. Deus confirma o que só Ele pode fazer para a glória dele. Então façamos o que podemos e saiba que tem obra que é exclusivamente Ele que faz, para a glória exclusiva dele.
Aleluia. Então, meus irmãos, dentro desses 3 pontos aqui, talvez alguém até anotou ou tirou foto. Guarde essas 3 palavras. Deus em 2026 vai tirar o seu conforto, vai tomar o seu controle, e Deus em 2026 vai fazer aquilo que é para a glória dele. Eu repito, Deus em 2026 vai tirar o seu conforto. Sim, vai tirar o seu conforto. Para quê? A palavra confronta, para que mais vida seja alcançada. Deus vai tomar as coisas do seu controle. Sabe quando você se sente que você perdeu o controle das coisas, não dá mais? E você já ouviu isso muitas vezes. Repito, as coisas fogem do nosso controle, mas nunca fogem do controle de Deus. É porque nós queremos ser detentor da situação, nós gostamos de controlar a um e todos. Já viu as mães super protetoras, né, de casa e de tudo, né, porque tudo tem que passar por ela? Não, deixa só para as mães com os filhos ainda pequenos. Deus não precisa de super protetores da tua obra. Ele sabe tomar muito bem conta da obra que é dele. Ele alcança quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele faz aquilo que ele quer, é para a glória e louvor dele. Quem recebe essa palavra pode dar glória a Deus. Eu tenho 6 minutos aqui segundo esse relógio. Eu já preguei aqui inúmeras vezes. Eu quero fazer algo aqui, pastor Paulo Júnior, que Deus colocou no meu coração, que eu já fiz em vários lugares que eu fui pregar. Mas eu acho que um dos lugares que eu mais preguei aqui nos últimos 10 anos foi aqui. Acho que desde 2013 que eu venho aqui. Eu nunca fiz isso aqui, tenho certeza. Mas eu quero fazer hoje. Fica de pé, porque hoje o Espírito Santo está tocando para fazer isso. Aleluia, aleluia. Diga comigo: Deus age enquanto a palavra é pregada. Mais forte, repita aqui: 1, depois do 2 e o 3. Vamos lá, 1, 2, 3. E nos tira o conforto. O 2. Porque tu não pode controlar nada, o controle é dele. E 3. Porque a glória é dele e não do homem, e não nossa, é para a glória dele. Quem pode dar glória a Deus? Eu sei que está apertado aqui, mas eu quero aqui rapidamente, esses 5 minutos que eu tenho, 4, 5 ou 6 irmãos, entre irmãos e irmãs, que é batizado com o Espírito Santo e que fala línguas estranhas, sempre, que inclusive talvez até fala hoje. Vem aqui na frente, é você que eu quero aqui na frente, rapidamente, sem pensar 2 vezes, venha. Crentes batizados com o Espírito Santo que fala línguas estranhas, vem aqui na frente. Isso, já tem 1, 2, 3, 4, chega bem aqui na frente. Isso, chega aqui, irmãos, ó, irmão, olha aqui para mim, vem para cá, fica aqui sim, ó, fica aqui, ó, na lateral aqui, vem cá, vem 3 para cá e 3 para lá, fica assim, fica de lado assim, ó, isso, chega aqui perto aqui de mim aqui, isso, chega aqui do lado aqui, meu irmão, chega, tem mais um aqui, vem mais uma irmã aqui, fica do lado, já tem ali, ó, e tem 4 aqui, maravilha, por que eu chamei esses irmãos? Nós vamos orar agora. Eles já são batizados com o Espírito Santo, eles já falam línguas estranhas, nós vamos orar, Jesus vai renovar eles, e eles juntamente comigo, nesses minutos que resta aqui, eu quero orar aqui para quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, e crê que Jesus batiza. Vem na frente, você que nunca falou línguas estranhas, vem que nós vamos orar. Pastor, você é batizado? Não sei, quem batiza ele, eu só oro. Tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo e crê que Jesus batiza? Vem na frente, venha, já chegou aqui a primeira, já chegou aqui o segundo. Todos que não são batizados com o Espírito Santo e crê que Jesus batiza, vem na frente. Cadê o terceiro? Venha. Irmãos, estou convidando é para aceitar Jesus, não é quem já é crente, que não ora em línguas estranhas, vem na frente, que nós vamos orar e Jesus batiza com o Espírito Santo. Isso, chega bem aqui à frente aqui, chega bem aqui. Tem 3, pô. Tem mais que crê que Jesus batiza, venha. Quem mais crê que Jesus batiza com o Espírito Santo, venha. Não importa o tempo que você tem de crente. Eu estava pregando, estou vendo ali o pastor Paulo Leucati, eu estava pregando numa cidade, porque o pastor Paulo conhece muito bem, lá em Ibiaí, Campo de Pirapora. Tinha um porteiro lá, eu sei porque pareceu lembrança para mim ontem, pastor Paulo, no Facebook, 4 anos atrás, um senhorzinho de quase 80 anos, 40 anos de crente, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Aleluia.
Sabe por que Jesus às vezes não batiza mais? Porque nós não oramos mais para Jesus batizar, mas pode orar que Jesus batiza com o Espírito Santo. E quem não receber aqui hoje, faz o teste. Acorda, quando você acordar cedo, fala: Senhor, obrigado que eu acordei vivo. Me batiza com o Espírito Santo. Na hora do almoço, agradece pelo almoço e diz: me batiza com o Espírito Santo. Na hora da janta, agradece e diz: vai tomar um cafezinho, obrigado pelo café. Me batiza com o Espírito Santo. Você vai ver se Jesus não batiza. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem já falou em línguas? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Está vendo aí que Jesus batiza? E nós vamos orar aqui hoje. Tem aqui vocês que estão aqui na frente, olha para mim aqui, escuta o que eu vou dizer. Não existe receita para ser batizado. Quem batiza é Jesus. Não existe. Olha aqui para mim. O que precisa de ser feito? Adorar ao Senhor. Nós vamos começar a orar agora. Na hora que eu falar, vamos fechar os olhos. Vamos começar a dizer glória a Deus e aleluia. Não é adorar por pensamento, não. Porque tem gente que vem até na frente e fica aqui, não recebe. Abra a boca, diga glória, diga aleluia, glorifica ao Senhor. Escute, você está chorando, sentindo a presença do Senhor, veio línguas estranhas na sua mente, abra a boca e fala. É Deus que está te dando. Ficou com vontade de falar, veio na minha mente, eu achei que era da carne. Quem está na carne ficou em casa, vendo Cruzeiro e Atlético. Quem está na carne ficou, achei que era do diabo. Se tu não está na prática do pecado, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Tu está chorando, sentindo a presença de Deus, vem línguas estranhas, é Deus que está te dando. Os irmãos entenderam? Tem mais gente aí, mas não quis vir. Se eu fosse você, já estava aqui. Eu fui batizado com o Espírito Santo em março de 2002. Já nem sei quantos anos tem, né? Para mais de 20 anos. E nunca mais parei de falar línguas estranhas. E Jesus é o mesmo. E eu ainda, por onde eu prego, sempre que o Espírito Santo toca, eu oro. E Jesus batiza. Tem dia que não batiza ninguém, mas tem dia que batiza 10. Porque o batizador é Ele. E eu creio que Ele vai batizar aqui nesta noite. Quem crê, levante a tua mão. Esses irmãos do lado, vamos começar a orar. Na medida que vocês falarem línguas estranhas, eu quero que vocês venham e imponham a mão sobre as que estão aqui na frente e ore para eles que Jesus vai batizar. Começamos a orar, isso, pode vir, ore aqui por eles. Pai querido, em nome de Jesus, tua palavra disse que eu preguei aqui nesta noite. Tu age enquanto a palavra é pregada. Eu já preguei a tua palavra. Tem esses irmãos aqui que crê que tu batiza com o Espírito Santo. Senhor, isso, começa a adorar. Crentes batizados com o Espírito Santo, começa a falar línguas estranhas. Crentes batizados com o Espírito Santo, começa a falar em línguas. Quem não é batizado, recebe aí agora. Fala em línguas estranhas pela primeira vez. Batiza nesta noite, Jesus. Batiza nesta noite, Jesus. Batiza nesta noite, Jesus. Batiza nesta noite. Isto da língua estranha, confirma. Só tu pode fazer. Só tu pode fazer. Só tu pode fazer. Começa a receber. Abra a tua boca e adora. Começa. Começa a receber, começa a adorar. Isso, vai adorando. Lá na nave da igreja, adore. Jesus vai te renovar aí. Todos os crentes batizados com o Espírito Santo, recebe renovo agora. Recebe renovo agora. Recebe renovo agora. Começa a orar em línguas. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Arabacalaba. Vai dando glória. Mais um minuto de glória. Enquanto a Débora vai cantar, você vai dando glória. Que Jesus quer batizar. Você que é batizado com o Espírito Santo, há tempo não fala línguas estranhas. Recebe renovo agora. Recebe renovo agora. Volte a orar em línguas. Receba ativação de dons espirituais. Isto, abra tua boca, glorifica. É noite do agir de Deus. Começa a receber. Abra a boca e glorifica. Começa a receber. Batiza, Jesus. Batiza aqui, Jesus. Batiza aqui. Recebe agora em nome de Jesus. Fala em línguas estranhas agora. Em nome. Vai dando glória. Aqui, Jesus, batiza, Jesus. Enche.
Enche, enche. Ei, glória, ei, glória, ei, glória. Abra a boca, glorifica a igreja. Dá glória, dá glória. Recebe que Jesus quer batizar. Glorifica o Senhor, Jesus quer batizar. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Da línguas estranhas confirma Jesus. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Vai recebendo, vai recebendo. Renova Jesus, renova Jesus, renova Jesus. Batiza, receba agora, receba agora. Seja cheio agora. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Receba, 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 receba. Fala em línguas pela primeira vez. Exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Se não era batizado, recebeu agora. Se não era batizado, recebeu agora. Isso é batismo com o Espírito Santo. Se não era, recebeu agora. Abra a tua boca, levante a tua mão. Receba da graça, receba da unção, receba poder, receba o agir de Deus. Agora, agora. Ó Senhor, tu és digno. A glória de Deus está neste lugar. Receba dessa graça. Receba, olha lá, receba aí, receba aí. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. A glória é dele, a honra é dele. Receba da graça dele, receba da unção dele, receba do agir dele na tua vida, em nome de Jesus. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Quem pode dar um brado de glória a Deus aí nesta noite? Quem pode glorificar o nome do Senhor?